Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Talvez exista uma parte sua que vem tentando entender por que, mesmo com tanto esforço, a vida continua girando em círculos. Você pensa positivo, faz afirmações, reza, agradece, mas algo parece travado, como se existisse uma barreira invisível entre o que você deseja e o que de fato acontece. E se eu te dissesse que essa barreira não está fora, mas dentro? E se sua realidade atual não fosse resultado do que você quer, mas do que você aprendeu a sentir como familiar? Essa pergunta tem o poder de virar o mundo de cabeça para baixo, porque ela toca onde dói, toca na raiz, toca naquela parte que carrega memórias de infância, traumas silenciosos, histórias não ditas. Bruce Lipton, biólogo celular e um dos grandes nomes da epigenética moderna, descobriu que mais de 90% da nossa vida é comandada pelo subconsciente. Esse piloto automático foi instalado até os 7 anos de idade, quando nossa mente ainda era pura esponja emocional. Tudo o que você viu, ouviu e sentiu nesse período virou código, e esse código ainda dita como você sente, pensa e vibra hoje. É por isso que ele diz: não basta querer com a mente, é preciso sentir com coerência. Existe uma única regra, simples e esquecida, que reprograma sua realidade. A coerência vibracional entre o que você acredita no fundo do peito e o que você deseja conscientemente. Sem essa coerência, a vida entra em curto. Você acelera com os pensamentos, mas freia com as emoções. Você quer prosperar, mas vibra a escassez. Você diz: eu mereço ser amado, mas seu corpo guarda o medo de ser rejeitado. A realidade externa, nesse caso, só obedece ao que vibra mais forte. E o subconsciente vibra mais forte. Joe Dispenza nos lembra que o campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais potente do que o do cérebro. Isso significa que não é o que você pensa que cria sua realidade, é o que você sente. Quando existe dissonância entre os dois, o campo colapsa, você se desconecta. E a vida responde com ruídos, bloqueios, atrasos, não por punição, mas por frequência. Talvez você conheça essa sensação. Você sabe o que quer, tem clareza do seu desejo, mas algo parece impedir a concretização. Você se frustra, começa a duvidar de si, pensa que tem algo errado com você, mas não tem. Não tem nada de errado com você. O que há é uma tensão silenciosa entre o que sua mente grita e o que seu corpo sussurra. Imagine agora que você está tentando sintonizar uma estação de rádio para ouvir Beethoven. Você gira o botão, busca a frequência certa, mas o aparelho ainda está gravado na estação do trauma, na frequência da rejeição, na sintonia da perda. O som que sai não é música, é ruído, e o que o universo capta é esse ruído. A única regra que pode reescrever essa história é a coerência vibracional. Quando você alinha o que deseja com o que sente como verdadeiro, o campo se abre, o fluxo retorna, a vida responde com sincronicidade. Mas para isso, é preciso mais do que pensamentos positivos. É preciso curar a vibração. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Não para te convencer, mas para te lembrar do que no fundo você já sabe, que sua realidade externa é só o reflexo do que sua alma aprendeu a aceitar como possível, e que esse reflexo pode mudar quando você muda a frequência do seu coração. O erro invisível: desejar com a mente e vibrar com o medo. Há algo profundamente doloroso em desejar com o coração cheio de medo. É como estender a mão para a vida com esperança, mas com o corpo encolhido, como quem teme que aquilo que tanto quer nunca venha. E muitas vezes não vem mesmo, não porque o desejo não seja legítimo, mas porque ele nasce de um lugar de escassez, não de plenitude. Nasce como fuga, não como criação. Muitas pessoas acreditam que estão manifestando seus sonhos, fazem visualizações, repetem frases de poder, acendem velas, oram, mentalizam, mas no fundo estão alimentando o oposto vibracional do que querem. Porque a intenção consciente diz: eu quero amor, mas o corpo sente medo do abandono. A mente afirma: eu mereço prosperar, mas o subconsciente vibra culpa, medo, insegurança. E o que cria não é a frase,
é a frequência. Bruce Lipton nos ensina que o subconsciente é como uma fita antiga que toca em segundo plano, sem que a gente perceba. Enquanto a mente racional afirma novas ideias, o corpo emocional reproduz velhas histórias. Histórias de dor, de rejeição, de fracasso. E essas histórias não são só lembranças. São vibrações vivas, e o universo responde ao que vibra com consistência, não ao que se afirma com esforço. Quantas vezes você já desejou algo intensamente e sentiu que aquilo estava sempre um passo além do seu alcance? Talvez porque, sem perceber, o desejo vinha travestido de ansiedade, vinha com pressa, vinha com desespero, vinha como um pedido feito com medo de que não fosse atendido. E quando o medo é maior que a confiança, a vibração do medo vence. Sempre. Essa é uma verdade difícil, mas libertadora. A mente pode imaginar o paraíso, mas se o corpo vibra escassez, o que se manifesta é a ausência. O que sustenta a criação não é o pensamento isolado, mas o campo emocional recorrente. E quando esse campo é dominado pelo medo, pelo ressentimento ou pela culpa, a vida espelha exatamente isso. Não por punição, mas por coerência. É por isso que tantos sonhos parecem emperrar, porque por trás do desejo existe uma dor não curada. Existe uma criança ferida, tentando ser vista, tentando ser validada, tentando provar que merece existir. E enquanto essa criança interior não for acolhida, todo desejo vira um grito de socorro disfarçado de intenção. O verdadeiro ponto de virada não é desejar mais forte. É desejar com mais verdade. É sentir o desejo não como um remendo para o vazio, mas como uma extensão da sua plenitude. Porque quando o desejo nasce da consciência da abundância interna, ele não pede, ele atrai, ele não clama, ele pulsa. E a vida que escuta a vibração do seu coração começa a responder, não por magia, mas por coerência. Cuidado com a espiritualidade como performance emocional. Há uma delicadeza em tocar nesse ponto, mas também uma urgência. Nem tudo que parece luz ilumina. Vivemos tempos em que a espiritualidade se tornou muitas vezes uma espécie de vitrine emocional, onde se sorri para esconder o desespero, onde se diz gratidão para não tocar na raiva, onde se repete que está tudo bem, enquanto o corpo grita que não está. Mas o corpo não mente, e o universo também não, porque o campo quântico não responde ao que você finge, ele responde ao que você vibra. E se você tenta parecer elevado, mas se sente quebrado por dentro, o que cria sua realidade não é a aparência de luz, mas a vibração da dor não olhada. Bruce Lipton diz que o corpo não escuta suas palavras, o corpo escuta suas crenças. E se as suas crenças ainda estão ancoradas na vergonha, na falta, no abandono, não adianta vestir roupas brancas, fazer banhos de sal, escrever 1000 afirmações por dia. A biologia da crença opera em um nível mais profundo, o nível da verdade emocional. Quando usamos a espiritualidade como máscara, criamos uma dissonância interna, um desalinhamento. O corpo sente uma coisa, mas a mente tenta disfarçar com positividade forçada. O resultado é cansaço, bloqueio, incoerência e a manifestação daquilo que mais se teme. É como se estivéssemos encenando luz num palco interno tomado por sombras. Fingimos otimismo, representamos fé, mas no íntimo carregamos a dor de não nos sentirmos bons o suficiente. E essa dor não desaparece com rituais. Ela se dissolve apenas com presença, com acolhimento, com verdade. A espiritualidade real não é uma performance, é um processo de desnudamento, de entrega, de encontro com o que é, não com o que gostaríamos que fosse. É quando você senta em silêncio com sua tristeza e a escuta. É quando você para de tentar parecer curado e começa a se curar de verdade. Há uma diferença profunda entre um ritual simbólico e uma reconexão autêntica. O ritual, quando vazio, vira teatro, mas quando feito com presença, vira ponte. Ponte entre sua mente e seu coração, entre sua dor e sua luz, entre sua identidade ferida e sua essência intacta. Talvez você esteja cansado de fingir que está tudo certo,
Cansado de tentar vibrar alto enquanto sua alma só quer chorar? Se for o caso, pare, respire, reconheça, porque a espiritualidade mais profunda começa quando você diz com honestidade: eu não estou bem, mas estou aqui, presente, aberto, humano. É desse lugar que o campo começa a se reorganizar, porque ali não há mentira vibracional, há verdade, e onde há verdade, há cura. A regra esquecida: repetição emocional é mais poderosa que intenção momentânea. Existe uma sabedoria silenciosa nas coisas que se repetem, no modo como uma emoção retorna, dia após dia, moldando não só o nosso humor, mas também a forma como o mundo nos responde. Porque a realidade não é criada por um pensamento brilhante e isolado, mas pelo campo emocional que se sustenta ao longo do tempo. É aí que mora o segredo que quase ninguém conta. A repetição emocional é o verdadeiro alicerce da manifestação. O cérebro humano não aprende por lógica, ele aprende por repetição. E mais do que isso, por repetição emocional. Ou seja, não é o que você pensa com frequência que molda seu destino, mas o que você sente com frequência. Esse sentimento repetido começa a esculpir o campo vibracional ao seu redor. E o campo responde, não como um prêmio, mas como um reflexo. Bruce Lipton fala disso com clareza. O ambiente interno é o principal gatilho da expressão genética. Suas células-tronco, aquelas que constroem, renovam e regeneram seu corpo, respondem diretamente ao ambiente que você cria dentro de si. E esse ambiente é emocional, é vibracional, é o conjunto de sensações que você habita, consciente ou inconscientemente, todos os dias. Imagine sua frequência emocional como o solo onde suas crenças são plantadas. Se esse solo está encharcado de medo, raiva ou escassez, mesmo o desejo mais bonito não brota. Mas se o solo começa a ser irrigado por estados mais coerentes, gratidão, presença, compaixão, a vibração começa a mudar. E com ela, tudo muda. É aqui que entra o que podemos chamar de loop emocional dominante. Aquele sentimento que mais te visita é o que mais te define vibracionalmente. Não importa o que você diz desejar. O que importa é o que você sente quando ninguém está olhando. É aquele fundo emocional que persiste quando o dia termina e o silêncio se instala. É ali que mora a sua frequência real. E isso não significa que você precise estar feliz o tempo todo. Não se trata de eliminar emoções difíceis. Trata-se de reconhecer o padrão que governa sua vibração com mais frequência e escolher, com delicadeza e prática, mudar esse padrão, não com força, mas com consistência, porque a repetição constrói, e o que você repete com emoção, você incorpora. A regra esquecida de Bruce Lipton nos lembra que a biologia segue a vibração. Seu corpo, sua saúde, sua energia, tudo é afetado pela frequência emocional predominante que você carrega. Por isso, a transformação verdadeira não nasce de uma inspiração passageira, mas de uma mudança sustentada, pequena, silenciosa, mas firme, dia após dia, emoção após emoção. No fim, a realidade não é moldada por picos de entusiasmo, mas por camadas de coerência emocional. Aquilo que você sente como verdade torna-se verdade. Não porque o mundo muda primeiro, mas porque você muda por dentro. E o mundo apenas acompanha. Técnica prática: o espelho da manhã e o circuito da coerência. Há um momento do dia em que a alma está mais acessível. Um instante sagrado em que o véu entre o consciente e o subconsciente é mais fino, mais permeável. Esse momento é a primeira hora da manhã, antes que o mundo nos toque, antes que os medos antigos acordem, antes que os velhos padrões assumam o controle. É nesse espaço que uma nova realidade pode começar a ser esculpida, não com promessas, mas com presença. Bruce Lipton nos mostra que o subconsciente é como um gravador. Ele não julga, não questiona, não interpreta, ele apenas registra o que se repete com emoção. E se há uma prática capaz de acessar esse gravador com profundidade, é o ritual
diante do espelho. Mas não um espelho qualquer, é o espelho da manhã. Aquele onde você se olha ainda cru, ainda sem máscara, ainda inteiro em sua vulnerabilidade. Quando você se coloca diante do espelho com consciência, algo muda. Porque não é o seu rosto que você vê, é sua frequência, é a vibração que o seu corpo carrega. E nesse encontro, nasce uma possibilidade de reconexão. Não se trata de apenas repetir palavras bonitas. Trata-se de incorporar, de combinar palavras, emoção e postura física em um único gesto de coerência vibracional. Essa coerência é a chave, porque o corpo precisa sentir o que a mente afirma, precisa acreditar, precisa vibrar. Por isso, ao olhar nos próprios olhos, a prática não é teatral, ela é celular, ela é neurobiológica. Ela ativa caminhos neuronais que estavam adormecidos, cria novas conexões sinápticas, envia sinais coerentes ao coração, e o coração, por sua vez, emite essa frequência ao campo. A ciência já sabe, o corpo é um emissor vibracional, e quando a emoção, a palavra e a postura estão em alinhamento, o campo se expande, o ambiente interno muda e a epigenética entra em ação. Porque o DNA, como Bruce Lipton afirma, responde não ao gene em si, mas ao meio. E o meio é você, é o que você sente. É o que você vibra diante de si mesmo todos os dias. Imagine agora essa cena. Você acorda, caminha até o espelho, coloca uma mão no coração e diz, com presença, eu confio em mim, eu sou digno, eu mereço a vida que vibra com a minha verdade. E não importa se no início soa estranho, porque o que reprograma o subconsciente não é a força da frase, é a repetição coerente, é a constância vibracional. O espelho se torna, então, um altar, um campo de reconfiguração, um ponto de contato entre o seu eu fragmentado e o seu eu original. E nesse encontro, algo começa a se curar. Porque quando o subconsciente é impressionado com intenção encarnada, ele começa a substituir os velhos roteiros por novas possibilidades. Não como mágica, mas como biologia em transformação. No silêncio da manhã, sem testemunhas, você começa a reescrever a frequência da sua existência. E o mundo, paciente e responsivo, começa a escutar essa nova vibração. Porque no fim, é sempre sobre isso. O universo não responde ao que você diz, mas ao que você é quando ninguém está olhando. O paradoxo que muda tudo. Quando parar de tentar, é o início da manifestação. Há uma exaustão invisível que se acumula em quem vive tentando manifestar, tentando alcançar, tentando consertar a si mesmo para, enfim, merecer o que deseja. Mas existe um momento em que o próprio esforço se torna o obstáculo, porque aquilo que se tenta com tensão se afasta, e aquilo que se permite com confiança se aproxima. Esse é o paradoxo mais sutil e mais poderoso da cocriação. A manifestação começa quando o esforço termina, quando você para de lutar contra o que é, quando você abandona a urgência de controlar, quando deixa de tentar convencer o universo e começa a se abrir para o fluxo da vida que já está tentando te encontrar. Bruce Lipton e Gregg Braden, cada um à sua maneira, nos mostram isso com clareza. O campo quântico, essa matriz inteligente que responde à vibração do nosso coração, não se comove com esforço. Ele se reorganiza em torno da frequência do já é, do sentimento realizado, da confiança silenciosa que diz, eu já sou, não como afirmação, mas como vibração. O exemplo mais delicado e mais verdadeiro está na própria natureza. Uma semente não força a árvore a nascer, ela se entrega ao solo, confia na inteligência do ambiente, espera o tempo certo e no momento exato começa a brotar. Esse processo não é apressado, não é ansioso, não é mental, é vibracional. Da mesma forma, quando tentamos manifestar com medo do tempo, com medo da escassez, com medo de que não dê certo, o que emitimos é medo. E o campo, sensível como é, responde com o espelho exato dessa frequência. Nada acontece, ou tudo se arrasta, e a frustração aumenta. Parar de tentar não é desistir, é sair do estado de contração, é cessar a luta vibracional interna,
é permitir. E permitir é um estado energético profundamente receptivo. É quando o coração abre espaço para que o que já é verdadeiro possa se materializar. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Cansado de tentar, de insistir, de empurrar a vida com a mente. Se for assim, talvez agora seja o momento de soltar, de confiar, de repousar na certeza de que o que vibra com você está a caminho, não por insistência, mas por ressonância. Porque no fundo, o que cria a realidade não é o querer, é o ser. E o ser não se esforça, ele simplesmente vibra, ele sustenta, ele permite. E quando essa permissão acontece com o corpo inteiro, a manifestação se torna inevitável, como uma flor que desabrocha sem esforço, apenas porque é primavera. Você não atrai o que pensa, você atrai o que reverbera. Há uma beleza profunda em compreender que a realidade não é uma punição, mas um espelho. E não um espelho dos seus pensamentos conscientes, nem dos seus desejos verbalizados, mas das vibrações que seu corpo sustenta em silêncio, dia após dia. Aquilo que reverbera dentro é o que se materializa fora. Bruce Lipton nos lembra disso com precisão. Seu DNA não é um destino fixo, mas uma resposta dinâmica ao ambiente interno. Esse ambiente é feito daquilo que você acredita, daquilo que você sente e daquilo que você percebe como verdade. Sua biologia não é separada da sua espiritualidade. Ela é a expressão mais íntima dela. Sua célula escuta a sua alma, e é por isso que a única regra capaz de reprogramar sua realidade não está fora. Ela está no alinhamento entre o que você deseja conscientemente e o que você aceita vibracionalmente como possível. Enquanto houver dissonância, haverá bloqueio. Mas quando há coerência, a vida flui. Neville Goddard, com sua clareza poética, dizia: sentir é o segredo. Não basta imaginar. É preciso encarnar a imagem com sentimento. É preciso vestir a emoção daquilo que se quer, como se já fosse real. Porque o corpo não distingue fantasia de realidade. Ele responde ao que você sente como verdadeiro. E o campo quântico responde ao seu corpo. Talvez agora tudo faça um pouco mais de sentido. Talvez você perceba que o que precisa mudar não é o que você deseja, mas de onde você vibra esse desejo. A pergunta não é mais por que não acontece, mas com que emoção eu sustento esse pedido. Essa é a chave. Porque no fim, toda manifestação é um eco. A realidade não é um espelho para os seus olhos, mas um eco para o seu coração. E esse eco pode ser suavizado, afinado, transformado, não por esforço, mas por presença, pela repetição emocional coerente, pelo acolhimento das suas verdades mais íntimas, pela coragem de vibrar, mesmo em silêncio, aquilo que você ainda não vê, mas já sente. E se a dor que você sente hoje for, na verdade, o convite mais profundo para retornar a si, e se tudo o que te machuca estiver em algum nível tentando te ensinar como vibrar de um lugar mais verdadeiro, e se agora mesmo você estiver no exato ponto onde a transformação começa, não com barulho, mas com um simples e silencioso: eu estou pronto para me lembrar de quem eu sou.